noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Que possamos aprender mais um pouco da sua palavra. Então, o título do nosso estudo hoje é Doutrinando os Filhos. Doutrinando é ensinando em profundidade os seus filhos na palavra de Deus. Isso os de Deus, né? Porque os que não são de Deus não vão ensinar os seus filhos na palavra de Deus. Então, vamos orar para começar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais uma semana, né? Por mais um dia que o Senhor nos deu, por mais uma quarta-feira que o Senhor nos abençoou, nos protegeu, cuidou de nós, por esta noite que chegou, que o Senhor continue nos abençoando, cuidando de nós, nos protegendo, também nos ajude a entender, me ajude a ensinar, a falar aquilo que o Senhor quer que teu povo tenha conhecimento, que o teu povo aprenda, Senhor, que eu seja este instrumento em tuas mãos para que o Senhor use como o Senhor quiser. E assim abençoa todos os que irão ouvir este ensino e aprender para botar em prática. No nome de Jesus é que eu oro. Amém. Então vamos para Provérbios 22, versículo 6, que nos diz assim: Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará. Então, esta é a palavra, né? E está dizendo que o pai, a mãe, os responsáveis, devem educar a criança, doutrinar a criança, ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. E ainda quando for velha, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Quer dizer, se a criança foi doutrinada, foi ensinada em profundidade, não é só superficialmente. Doutrinação é uma coisa profunda, é o dia a dia, cada momento, todo instante. Você está inculcando na cabeça da criança a palavra do Senhor Deus. Então, Salomão diz: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Um ser humano tem duas partes, isso todo mundo sabe, né? Não é necessário eu estar falando, mas eu falo porque ensino. Quanto mais a gente ensina, mais a gente inculca, mais a gente fixa e mais a gente grava. Um ser humano tem duas partes, uma terrena, pois veio da terra, chamada mãe. Então, o útero da mãe é terra onde o filho é gerado ou formado, né? E a outra parte, a parte espiritual, veio de Deus. Gênesis 2:7 e Eclesiastes 12:7. A nossa parte espiritual, quando sai de Deus para o ventre de nossa mãe, ela vem pura, mas ao ter contato com a terra chamada ventre materno, ela o que? Se contamina com o pecado. Romanos 3:23 e 6:23. Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da presença de Deus. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Só que uma criança em formação ainda não fez nada, nem de bom e nem de ruim, mas já está contaminada
porque já está no ventre, numa terra contaminada com o pecado. Uma criança, quando nasce, ela é entregue para os seus pais para que eles se responsabilizem de ensinarem a esta criança o caminho em que ela deve andar. E este caminho é o caminho que leva ao Pai Eterno. Logo, este caminho é Cristo, e Cristo é a palavra de Deus, a palavra que se tornou uma pessoa. O povo de Deus que tem a palavra de Deus em seu coração e a obedecem, deve ensinar esta palavra a seus filhos. E é isso que Deus fala para o seu povo Israel, que a igreja é uma parte desse povo, pois é a casa de Israel, né? Deus entrega na responsabilidade dos pais a formação do caráter e personalidade de cada filho seu. Preste atenção. A criança nasce pura, mas ao chegar, ela vem para o ventre da mãe, aliás, a parte espiritual sai de Deus pura, mas ao chegar, entrar no ventre materno, já se contaminou com o pecado. Então já se tornou pecador, né? E esta pessoa vai ser formada, o corpo, nessa terra, neste ventre contaminado. Por isso todos pecaram, porque já nasce de uma terra contaminada, que é o ventre materno, né? O ventre materno, a pessoa, a mulher, é comparada como terra. E como é pecadora, então o filho se torna pecador. Então, o espírito e a alma chega puro, mas ao entrar nesta terra chamada ventre materno, se contaminou. Então, Deus entrega na responsabilidade dos pais a formação do caráter e personalidade de cada filho seu, né? Os pais são responsáveis de formarem o caráter e personalidade dos seus filhos, conforme ensina a palavra de Deus. Então, Deus, ele deixou tudo bem detalhado para ninguém errar naquilo que ele ensina. Os pais precisam ensinar os seus filhos os valores morais e espirituais, para que eles sejam pessoas que tenham valores morais segundo Deus e espirituais que sejam de acordo com a palavra de Deus. Então, quando Jesus estava na terra, né? Então queriam pegar ele em quebra da lei e disseram para ele sobre o imposto, né? E ele pediu uma moeda e perguntou de quem era aquela imagem que estava na moeda. E disseram, de César. Então Jesus disse assim: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o que é de César, o que é do mundo, tem que ser feito no mundo, mas o que é de Deus é na área espiritual. Então, nós temos duas partes, uma terrena e uma espiritual. Então, os valores morais são terrenos, os valores espirituais é espiritual. Então, nós temos que ter valores morais, valores bons e valores espirituais, que é a palavra de Deus. Apesar, todos são a palavra de Deus, pois a palavra de Deus nos ensina como devemos agir, nos posicionar moralmente e espiritualmente. Então, em Deuteronômio 6, capítulo 6, os versos
os versos do 6 ao 9, Deus ele nos ensina como devemos ensinar as crianças, né, os filhos. Então, versículo 6, do 6 ao 9, diz assim, Deuteronômio capítulo 6, versículo do 6 ao 9. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, essas palavras que Deus estava ordenando ao seu povo, era para ela estar no coração deles e no nosso também, porque nós também somos povo de Deus. E ele diz assim, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado, preste atenção, em tua casa, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Então, você deve falar da palavra de Deus todo o tempo todo para o seu filho. E é isso que ele está dizendo. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Então, ela deve estar aqui na sua testa e na sua mão direita, né? Então, você deve ter a palavra na sua mente, no seu coração, no seu espírito, na sua alma, testa, e na sua mão, corpo. Então, você tem que ter a palavra de Deus em todas as 3 partes do seu ser, espírito, alma e corpo. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, mente, testa, mente, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, dentro do teu lar. A palavra tem que ser ensinada, a palavra tem que ser inculcada, a palavra tem que ser, como é que se diz? Doutrinada. A palavra tem que ser vivida, para que teus filhos fiquem com ela inculcada na sua mente, para que ela não saia da mente do seu filho. É isso que Deus está dizendo para o seu povo. Você tem feito isto? Você tem ensinado, inculcado, doutrinado o seu filho a andar na palavra de Deus? Você tem vivido esta palavra que você ensina para que o seu filho veja na sua vida o cumprimento desta palavra? Então, muitas vezes a gente quer ensinar, mas não vive. Então, a criança, ela tende mais a ver do que a ouvir. Porque a criança, ela não tem um entendimento ainda. E ela aprende mais vendo. É por isso que as pessoas malignas botam muitos desenhos infantis atraentes para que a criança veja e fique gravando as coisas subliminares que eles ensinam, para ficar inculcando na mente da criança coisas malignas. E Deus está aqui em Deuteronômio já ensinando o povo dele como ele devia fazer para educar os filhos deles, para que não abandonasse a ele Deus. Deus entrega na responsabilidade dos pais a formação do caráter
e da personalidade de cada filho seu. Então você é responsável de colocar, de doutrinar, de inculcar, de ensinar a palavra de Deus na mente do seu filho, para que o caráter dele, a personalidade dele, seja parecido com a de Deus. Os pais precisam ensinar os seus filhos os valores morais e espirituais para que eles sejam pessoas que tenham valores morais e espirituais que sejam de acordo com a palavra de Deus. Então, em Deuteronômio 6, dos 6 ao 9, Deus ensina aos pais que servem a Ele como eles devem ensinar os seus filhos no caminho em que devem andar. E o caminho que eles devem andar é no caminho de Deus, na palavra de Deus. Em Deuteronômio 6, do 6 ao 9, Deus está mandando o seu povo doutrinar os seus filhos no caminho em que eles devem andar. Então, a nova geração. Os pais ensinam os filhos ensinam seus filhos e assim sucessivamente. Os pais não devem relaxar no ensino da palavra de Deus aos seus filhos, pois ela é quem deve ser ensinada a eles, para que o seu caráter e personalidade seja formado na palavra de Deus, não na palavra da mentira e engano. Hoje, nos nossos dias, os pais dão graças a Deus o celular, né? Liga lá o celular ou a televisão no desenho animado que o diabo colocou lá na cabeça de alguém para fazer, para distorcer os ensinos de Deus, para distorcer os ensinos morais e espirituais que vêm de Deus. E os pais dão graças a Deus que os filhos estão quietos, não estão incomodando eles, estão relaxando no ensino dos seus filhos. E o diabo está inculcando a mentira e o engano e a imundície na mente dos seus filhos e você não está vendo. E ele está trabalhando todos os dias com aqueles desenhos animados e outras coisitas mais nas escolas. E você não está nem aí. E o seu filho está aprendendo o que não deveria fora de casa porque você está relaxando no ensino dos seus filhos. Mas Deus colocou seus filhos, foi na sua responsabilidade. E você tem que vigiar, você tem que estar atento aos ensinos que a serpente está botando na mente do seu filho. Porque Deus mandou você botar na mente do seu filho, foi o ensino da palavra dele. Não foi o ensino da serpente, não. De 0 a 7 anos é formado o caráter da criança e a sua personalidade. Pelo menos o começo, né? Dos 7 anos para frente é o fortalecimento deste ensino que já recebeu. Então, se a criança de 0 a 7 anos já foi formado este caráter, essa personalidade, agora vai se fortalecer, se fixar mais ainda aquilo que já receberam. Este período é um período muito importante para os pais doutrinarem os seus filhos no caminho em que eles devem andar. A criança, olha, uma criança de 0 a 5 anos, ela tem uma mente muito... Uma criança de 1 ano, ela está aprendendo muita coisa. De 2 anos, ela aprende muito rápido, a mente dela é fértil. Uma criança de 3 anos aprende rapidamente, de 4 também. Essa de 0 a 4 anos é o período em que mais a criança aprende.
E é por isso que essas pessoas malignas aí, que fazem esses desenhos animados na televisão, eles estão trabalhando duramente para inculcar o que não presta na mente da sua criança. E é nessa idade em que os pais não estão nem aí para as crianças, não estão nem aí ligando para o que a criança está vendo. Então, graças a Deus, a criança está com o celular na mão, ou na frente da televisão de qualquer desenho infantil, ou aprendendo ensinamentos errados na escola, ou com os coleguinhas na rua, com os primos, seja de onde for. Você tem que estar vigiando o seu filho, perguntando a ele o que ele aprendeu. Assim você tem que participar da vida dele, você tem que saber o que é que ele está aprendendo de errado para você corrigir. Nesta fase da vida, a criança, nesta fase da vida da criança, irá aparecer muitas características boas, mas também características ruins. E os pais precisam estarem atentos para quando elas aparecerem. As características boas, fortalecê-las, já as ruins, corrigi-las. As crianças de 0 a 7 anos aparecem, tem as fases, né? Tem a fase da birra, tem a fase do não, tem a fase do roubo, tem a fase da mentira, tem a fase do engano, tem a fase, muitas fases que vai aparecendo no decorrer dos anos e você precisa ir corrigindo. Tem pais que não quer que a criança, ninguém diga nada com a criança, não pode falar, a criança faz o que quer e o tempo está passando e ela está crescendo e aprendendo o que é errado. Preste atenção o que você está fazendo com a sua criança, porque depois dos 7 anos para frente, já fica mais difícil você tirar aquilo que já foi inculcado nela de 0 aos 7 anos. Então, é na idade de 0 a 7 anos que são inculcados, né, muitas coisas na mente do seu filho. É de 0 a 7 anos que são revelados várias características nas crianças e os pais devem ficar bem atentos quando elas aparecerem nos seus filhos, umas para serem corrigidas e serem ensinadas o que é certo. Por exemplo, a mentira. A mentira é uma das características que no passar dos anos, de 0 aos 7 anos, vai aparecer na sua criança. E você precisa corrigir esta criança. Você precisa corrigir esse defeito que está aparecendo. Toda criança aparece esta característica ruim, característica do diabo que foi introduzido depois do pecado. E você precisa corrigir, colocar a palavra certa, o que é certo. A criança também começa a ser egoísta, ela não quer dividir seus brinquedos, suas coisas, sua merenda com ninguém. Você precisa ensinar ela a ser uma pessoa amorosa e que divide, que ajuda os outros. Então, nós somos pessoas que temos duas partes e todas elas foram contaminadas pelo pecado e precisamos, você que já tem Cristo, precisa ensinar a palavra de Cristo para o seu filho, para a sua filha. De 0 a 7 anos, a criança manifesta várias características boas, mas também ruins. As boas são confiança. As boas são confiança nos pais, nas pessoas mais velhas,
elas amam com sinceridade, também demonstram compaixão às pessoas, mas também aos animais. E você vai vendo as características boas que estas crianças têm. Já as características ruins, elas demonstram egoísmo, inveja, brigam uma com as outras por disputar um brinquedo ou outra coisa qualquer. Muitas crianças mentem para esconder o seu erro. Aí já começa a demonstrar que ela já está começando a entender o que é certo e errado, né? É uma fase que já está saindo da inocência para o entendimento, quando ela já começa a mentir para esconder o seu erro, é que ela já está começando a entender as coisas, então já está deixando de ser inocente. Muitas crianças mentem para esconder o seu erro, outras pegam escondido as coisas das outras crianças ou pessoas. Assim, no decorrer de 0 a 7 anos, vai aparecendo estas características, tanto boas como ruins. E você precisa o quê? Precisa corrigir seus filhos naquilo que é errado. Então, continuando. As características ruins têm que ser tiradas da criança através do ensino da verdade, da palavra de Deus. Então, você vai trabalhar no ensino da palavra, naquela característica ruim que está aparecendo no seu filho. A mentira, você vai trabalhar, você vai dizer quem é o mentiroso e quem segue a mentira para onde vai. Então, por isso, Deus em Deuteronômio 6, do 6 ao 9, ensina os pais a doutrinar as suas crianças na sua palavra. Pois depois que a palavra de Deus for colocada no caráter da criança, ela guardará esta palavra para sempre e ela terá muita dificuldade de desobedecê-la. Por isso Deus diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará. Você tem que prestar atenção, porque você pode estar ensinando a palavra da verdade, a palavra de Deus para seu filho, mas pode ter alguém que está querendo tirar essa palavra que você está ensinando da cabeça do seu filho. Você tem que prestar atenção, você tem que vigiar. Ensinar a palavra de Deus não será por força nem por violência, mas mostrando somente a verdade, como Deus em Gênesis 2, do 16 ao 17, mostrou para Adão, né? E o que foi que Deus mostrou para Adão neste texto? Gênesis 2, 7. Vamos lá o que foi que Deus disse para Adão nesse texto, né? Gênesis 2, 7. Diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas narinas. Deixa eu ver. Gênesis 2, né? 16, 17. Eu peguei errado aqui. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, este foi o ensino que Deus deu para Adão, uma nova criatura, novo, né? Nascido novo. Deus formou Adão e ensinou ele: não coma o fruto desta árvore do conhecimento do bem e do mal.
Com outras palavras, não me desobedeça, porque se você me desobedecer, você vai morrer, você vai ficar longe de mim, e Satanás vai tomar conta de você. Então Adão, ele ouviu o ensino de Deus, ele sabia o aviso que Deus deu. Então, não basta você ensinar o caminho correto para o seu filho, se você mesmo não está obedecendo aquilo que você ensina. Então, Deus, ele disse para Adão, não coma. E é assim que você tem que dizer para o seu filho, olha, se você seguir o errado, você vai sofrer as consequências, e as consequências é assim, assim, assim. Foi isso que Deus disse para Adão. Não coma, se você comer, você vai morrer. Então, devemos prestar atenção como estamos ensinando os filhos. Muitas pessoas dizem, não, mas é para não traumatizar a criança. E a criança vai fazendo tudo que não presta e vai caminhando para o inferno. Você vai perder o seu filho. Você não está educando o seu filho no caminho de Deus. Deus fez Adão e disse, se comer, vai morrer. E ele comeu e morreu. E assim todos nós morremos em Adão. Foi preciso Deus mandar Cristo para todos que querem Cristo vivam novamente. Então você, como pai e mãe, tem que serem a Bíblia, onde eles possam ver que tudo aquilo que vocês ensinam da palavra, vocês vivem. Não adianta você ensinar e não viver. Você ensina seu filho a não mentir, mas você mente. Ô fulano, ô meu filho, eu vou fazer isso para você, e na hora você não faz, você está mentindo. Preste atenção, seu filho está vendo o que você está fazendo. Assim você está formando o caráter, a personalidade do seu filho, conforme Deus ensina. Assim você está formando o caráter e a personalidade do seu filho, conforme Deus ensina. Se você estiver fazendo isso conforme a palavra. Se não estiver, então o seu filho vai seguir aquilo que ele está vendo mais do que o que ele está ouvindo. Quando Jesus ele disse para os seus discípulos em relação aos fariseus, faça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. Por quê? Porque nós temos a tendência de fazer o que vemos, não o que ouvimos. E por isso Jesus disse, faça o que os fariseus estão falando, porque eles estão falando a Bíblia. Mas não faça o que eles estão fazendo, porque eles estão falando uma coisa e estão fazendo outra. Então, muitos pais fazem assim. Eles ensinam a palavra, mas fazem o contrário. O filho não vai seguir o que eles ouviram. Ele vai seguir o que eles estão vendo os pais fazer. Quando, por acaso, você não puder cumprir aquilo que você prometeu ao seu filho, então seja sincero com ele. Explique o porquê você não pôde cumprir aquilo que lhe prometeu. Então, muitos pais prometem muitas vezes o seu filho. Olha, se você ganhar uma nota boa, eu vou lhe levar no shopping. Aí a criança ganha nota boa e você não leva no shopping. E você não deu nenhuma satisfação. E você passou para o seu filho que você é mentiroso. Você não cumpre as promessas que faz. E o seu filho vai perdendo a confiança em você. Vai perdendo a credibilidade em você e você não está percebendo. Daqui a pouco ele não lhe respeita mais porque você não está fazendo por onde ter este respeito do seu filho. Quando você faz assim, o seu filho entenderá e lhe respeitará mais ainda. E levará com ele este aprendizado para toda a sua vida, inclusive para a sua família, para os seus filhos. Ele aprende e ele vai
replicar isso na sua própria vida. Aqui em Provérbios 23, capítulo 23, os versos do 13 ao 14, nos diz assim: não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Veja o que Salomão está dizendo aqui. Está dizendo para você disciplinar o seu filho com a vara. Vara é cipó, um cipózinho fininho, conforme a criança, a idade da criança. Isso se for necessário, porque tem criança que não é necessário. Basta você conversar com ela obedece. Tem outras que você bota na cadeira da disciplina e ela vai lhe obedecer. Mas tem outras que tem que usar a vara. E aqui Salomão está dizendo, não é? Que Salomão nos ensina a usar a vara como disciplina, se for necessário. Muitas crianças não é necessário se utilizar a vara, mas outras sim, né? Esta vara não é para espancar e nem matar a criança, mas para colocá-la no caminho certo. Então, Jesus, lá no Apocalipse 3, ele diz que ele corrige, ele disciplina a quem ele ama. O pai corrige o filho a quem ama. Então, o pai que ama o seu filho, ele vai corrigir. Muitas vezes tem que usar a vara. O que não ama, não corrige o filho. Aquele que deixa o filho fazer o que quer, porque diz que ama o filho e não quer maltratar, e não quer traumatizar, e não quer fazer isso e aquilo, ele não ama o filho. Porque o filho vai ficar cada vez pior. Ele não vai dar ouvido, ele não vai respeitar o pai, ele não vai respeitar a mãe, ele não vai respeitar ninguém. Ele vai envergonhar a sua mãe, o seu pai, mas a responsabilidade é dos pais. Aqui em Provérbios 29, versículo 15, nos diz o seguinte, 29, 15, a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Então, aquele que entregue a si mesmo, a criança entregue a si mesmo, ela envergonha a mãe porque ela não obedece. Ela não vai obedecer mãe, não vai obedecer pai, não vai obedecer tio, não vai obedecer avó, não vai obedecer ninguém. Porque ela entrega a si mesma, ela faz o que quer e não há correção, não há disciplina. Ainda em Provérbios 23, 13 e 14, vou repetir bem aqui, 13 e 14, versículo 14, tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Vocês estão ouvindo aqui? Então, aquela criança que é usada a vara, aqui Salomão está dizendo que a alma dela vai ser livre do inferno. Por quê? Porque ela vai seguir a linhazinha, ela vai seguir o comando, ela vai ter a sua personalidade, o seu caráter dentro da palavra de Deus. Então a vara não é para matar, a vara é para salvar do inferno, do mundo espiritual, do mal, do lago de fogo, do sofrimento eterno. O pai que deixa seu filho fazer o que quiser, ele está levando o seu filho para o lago de fogo, para o inferno, porque a personalidade dele e o caráter dele vai ser formado na desobediência à palavra de Deus. Preste atenção o que a Bíblia ensina, para que você não perca seu filho. Muitos filhos, desses jovens, dessas pessoas que estão presas, muitos deles são filhos de crentes. E por que são filhos de crentes?
porque os pais não ensinaram seus filhos como deveriam ter ensinado. Então, Provérbios 29:15, eu já li, não é? 29:15, diz, vou ler mais uma vez: a vara e a repreensão dão sabedoria. A vara e a repreensão dão sabedoria. Você repreende seu filho quando está no erro? Ou você, como é que se diz? Você premia ele? Tem gente que dá um prêmio pro filho. Fulano, vem cá, você é isso, é aquilo. Tô cansada de ver isso, chega a me dar nojo de ver isso. Porque isso se chama matar o filho espiritualmente. Formar um caráter que mais tarde o pai vai querer mudar e não vai conseguir. E aqui Salomão está dizendo: a vara e a repreensão dão sabedoria. Por quê? Porque ele vai andar no caminho certo, ele vai andar na obediência a seus pais, na obediência à palavra de Deus, vai andar no caminho certo, no caminho de Deus. Mas o rapaz, a criança entregue a si mesmo, envergonha sua mãe. Por mais que eu tenho visto, filhos envergonhando a mãe, e a mãe com a cara mexendo, meu Deus. Nem repreende o filho, nem repreende. Meu Deus, e levando o filho para o inferno, aí quando cresce, eu ensinei meu filho, eu levei meu filho para a igreja, eu disciplinei. Coisa nenhuma, coisa nenhuma. Criança foi ensinada, nada, fez o que quis. E eu estou cansada de ver, já tenho 62 anos. E desde os 19 que estou nessas igrejas aí, ensinando, vendo ou trabalhando com criança nas escolas do estado, por onde eu ando, ensinando. Eu vejo as crianças entregue a si mesma, e bate o pé, e rola no chão, e bate na cara da mãe e do pai, e xinga, e faz isso, e não vejo nenhuma repreensão. E dizem que são cristãos. Pior é que dizem que são cristãos. Uma criança desobediente por falta de disciplina dos pais, no momento certo, dará legalidade a Satanás de agir na vida desta criança e levá-la a fazer tudo o que o diabo manda. Então, quando você não disciplina a sua criança, quando você não educa a sua criança no caminho que deve andar, esta criança entregue a si mesmo significa a autoridade para Satanás usar a vida dela, entrar nela e fazer arruaça na vida dessa criança e na sua família. E por fim levá-la ao inferno, ao lago de fogo, como diz aqui Salomão no Provérbios 29:15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz, aqui rapaz, mas outros já não é criança, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Mas lá em Provérbios 23 diz que a criança, deixa eu ler aqui de novo, Provérbios 23, 14. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Então, se você não disciplinar, você não vai livrar a alma do seu filho do inferno. Ele vai para o inferno porque o caráter dele vai ser de desobediente. Então, preste atenção, tem muitos pais levando seus filhinhos a ter um caráter e uma personalidade ruim, porque não estão corrigindo os seus filhos, não estão levando os seus filhos para o caminho certo. E os filhos estão crescendo, e quanto mais cresce, mais é firmado este caráter, essa personalidade.
E chegou nos 7 anos, já fica mais difícil de mudar, porque já foi fixado na mente, na personalidade, no caráter, já foi formado isso. Neste dia, o caráter e personalidade do homem foi alto. Estou lendo aqui outra coisa, desculpe. Então, em Provérbios 29:15, nos diz que a criança entregue a si mesma, ou melhor, a criança sem correção, sem o uso da disciplina ou da vara da correção, ela envergonha a sua mãe, pois ela não obedecerá à sua mãe. A mãe e o pai não têm autoridade sobre ela. Então, se você deixa o seu filho fazer o que ele quer, você fica sem autoridade sobre ele. E ele não vai lhe obedecer, nem criancinha e nem jovem. Ele não vai estar nem aí para você. Uma criança desobediente, por falta de disciplina dos pais no momento certo, dará legalidade a Satanás de agir na vida desta criança, e levá-la a fazer tudo que o diabo manda. Quando Deus formou o homem e a sua imagem, Deus os formou com um caráter e personalidade que era somente o que era bom. Então, quando Deus fez Adão e Eva, o caráter e personalidade deles não tinha nada de ruim. Tudo era bom. Não existia nada de ruim no caráter e personalidade de Adão e Eva. Até no dia em que o homem e sua mulher desobedeceram a Deus, e foi introduzido no caráter dele e dela e em toda a humanidade a parte ruim, que é a parte que veio do diabo. Neste dia, o caráter e a personalidade do homem foi alterados, e o homem passou a ser também no seu caráter, e o homem passou a ter também no seu caráter e personalidade o que era ruim. Por isso, Deus disse: não coma o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o homem só sabia o bem, só tinha conhecimento do bem, o caráter dele era do bem. Mas Deus disse: não coma o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o conhecimento do bem é a palavra de Deus, o conhecimento do mal é a palavra de Satanás. E quando o homem comeu, então a palavra do maligno também foi introduzido no caráter do homem, na personalidade do homem. Por isso a criança, por menorzinha que seja, ela já mostra que tem aquelas características do mal. E aquelas características, se não forem corrigidas, vai se fixar e vai se formar o caráter. E até a velhice, se Deus não mudar na gente isso. Porque para sair da pessoa é preciso que Deus mude. Para Deus mudar é preciso que a pessoa queira. Como no céu não entrará o que é ruim, que é o pecado, né? Então, o caráter e a personalidade do ser humano tem que ser corrigido. As características ruins, então tem que ser o que? Corrigido as características ruins e conservar as características boas, né? Porque nós temos coisas boas e ruins, porque as boas vieram de Deus e as ruins do maligno. Quando uma criança é fecundada e dentro da mãe Deus começa a formar o corpo deste novo ser, Satanás também começa a trabalhar no exterior da mãe ou do pai para que esta criança seja morta, ou melhor, seja abortada.
Muitas mães ouvem a voz da serpente e interrompe o trabalho que Deus está fazendo dentro do seu ventre e mandam retirar esta criança. Então Deus está lá no ventre da mãe formando o corpo desta criança e o diabo diz para a mãe: tira isso aí não presta. Tu foi violentada, não tem, o pai não vai sustentar. E a dissério bota muitas coisas na mente da pessoa, da mãe, e ela vai e tira. Então aquela criancinha foi impedida de nascer viva, de ser formada, de viver, e a mãe vai prestar conta disso diante de Deus. No Salmo 139, versículo do 3 ao 16, Davi relata como o ser humano é formado dentro do ventre de sua mãe. Então você pode ler esse salmo aí, esses versos aí. Quando uma criança nasce, ela não fez nem o bem nem o mal, pois ela ainda não tem entendimento e nem condições para realizar nada. Ela não fez nada, mas já é pecadora, porque nasceu de um homem e uma mulher pecadoras. Quando uma criança nasce neste mundo, ela é entregue aos seus pais ou responsáveis como um papel em branco, onde se iniciará uma história humana. Então, não tem nada escrito neste mundo. Neste mundo, ela ainda não tem história. A história dela começou com a fecundação dela. Ali já começou a história. E quando nasce, aí vai começar a se escrever visualmente, não é? Deus entrega nas mãos dos pais. Lê bem aqui. Mas na eternidade, toda a história dela já foi escrita. Quer dizer, quando nasce uma criança neste mundo, é como se fosse um livro sem letras. Vai se começar a escrever a história dela neste mundo. Mas na eternidade, Deus já escreveu toda a vida dela, antes dela aparecer neste mundo. E você vai ver isso no Salmo 139, versículo 16. Deus entrega nas mãos dos pais ou responsáveis uma vida a ser ensinada. Então, essa vida que nasceu, ela vai, o que vai acontecer com ela, dependendo do que vai ser ensinado para ela, vai ser inculcado na cabeça dela. No caminho dele, aliás, deixa eu ver bem aqui. Deus entrega nas mãos dos pais ou responsáveis uma vida a ser ensinada no caminho dela. Mas como a maioria das pessoas não querem o Deus criador deles, muitas destas pessoas ensinarão estas crianças a andarem no caminho que não é o correto, pois não é o caminho do céu de Deus. Então, as pessoas que não têm Deus, quando recebe a sua criancinha, ela não vai ensinar no caminho de Deus, ela vai ensinar no caminho do Deus que ela serve, daquilo que elas acreditam. E muitas destas crianças, quando já estiverem condição de escolher o Deus que querem para servirem, elas escolherão a serpente, pois foram ensinadas, doutrinadas pelos pais ou responsáveis de que aquele Deus era o certo, e ela aceitou como verdade esta mentira. Então, tem muita gente idólatra, né? E diz assim, olha, esse Deus aqui é o certo,
Então ele vai ensinar aquilo para o seu filho, o filho deles. E o filho dele vai crescer acreditando que aquilo é a verdade. E estão caminhando para o inferno. Desde bebezinho foram ensinados. Mas os filhos de Deus têm que ensinar seus filhos que Deus é o único e verdadeiro Deus. Em Romanos 1, do 18 ao 21, Paulo nos diz que o ser humano não tem desculpas de não servir a Deus. Então, Deus, ele se revela à sua criação. Então, nenhuma pessoa não tem desculpa de dizer que não serve a Deus, porque ninguém ensinou para ela. Não tem desculpa, porque Deus se revela a cada um de nós. Basta você olhar para você mesmo, olhar para a criação de Deus, olhar para o mundo que vivemos. E Deus fala na nossa mente também. Tudo que o ser humano precisa saber de Deus, Deus se fez saber aos homens, Deus se fez saber, se revelar aos homens, para que estes homens não somente o servissem, mas também ensinassem a seus filhos. Mas a maioria da humanidade não crê no Deus verdadeiro. Todo filho é o reflexo da educação ou doutrinação que receberam ou deixaram de receber dos seus pais. Então, os pais, eles pecam, não ensinando a palavra. Então, ou ensinando o errado, né? Ensinando o errado. O que os filhos recebem de ensino dos pais ou responsáveis tendem a passar para os seus filhos. Então, os filhos vão ensinar para seus filhos aquilo que eles aprenderam dos seus pais. E assim, de geração em geração, né? As crianças não receberam doutrinação somente dos pais. As crianças não recebem doutrinação somente dos pais, mas também do meio onde ele ou ela vivem. E é muito importante que os pais identifiquem o que os seus filhos estão aprendendo fora da sua casa. Às vezes na sua própria casa, né? Como eu já falei, o celular, a televisão, os primozinhos e etc. Então você tem que ver o que seu filho está aprendendo, que ele está fora da vontade de Deus, fora da palavra de Deus, para você ensinar eles no caminho certo. Então, fora de casa, para que sejam educados corretamente no caminho certo. Isso, meus irmãos e irmãs, dá trabalho. E os pais não querem ter trabalho com seus filhos. Eles não entendem que Deus vai querer os filhos que Ele deu para cada um. Deus não vai cobrar de vocês se você tem um carro bonito, se tem uma casa boa, se você está lutando por isso. Não. Ele vai cobrar de você o filho que Ele entregou na sua mão. Além deste mundo terreno, existe um mundo espiritual. E ele também se revela às crianças. As crianças, quanto mais novinhas, mais sensíveis ao mundo espiritual. Muitas crianças, elas veem anjos, veem demônios. E tem muitos demônios que se aparecem para as crianças como os seus amigos imaginários. Já pensou nisto? Muitas conversam com Satanás, dizendo que é seu amigo. E esses demônios, às vezes, mandam essas crianças fazerem coisas terríveis. E o pai que não está atento para isso, não vai perceber o que está acontecendo no mundo espiritual do seu filho. Em Gênesis 25, do 21 ao 26, nos relata os filhos de Isaac, ainda no ventre da mãe deles,
já lutando por algo que eles nem sabiam o que era. Estavam sendo gerados na barriga da mãe, já estavam brigando. Meu Deus, essa briga era de Deus? Claro que não. Eles já lutavam pelas bênçãos do seu pai Isaac. Bênçãos terrenas, mas bênçãos espirituais. Em Lucas 1:41, nos é relatado João Batista, com apenas 6 meses de gerado no ventre da sua mãe, Isabel, já reconhecendo que dentro de Maria estava o Criador do mundo. O espírito e alma de João Batista, mesmo sem saber de nada, pois estava na barriga da mãe dele, 6 meses de gestação. Lá na barriga da mãe dele, ao ouvir a voz de Maria, ele salta de alegria no ventre da sua mãe, porque ouve a voz de Maria, como se estivesse ouvindo a voz de Deus. Maria cheia do Espírito Santo, João Batista na barriga da mãe dele, o profeta, o último profeta do Velho Testamento, se alegrou. Já pensou um bebezinho sendo gerado com 6 meses de gerado na barriga da mãe? Já ouviu, ele ouviu. 2 ali brigaram, né? Estavam brigando. João Batista ouviu a voz da mãe e sentia, sabia, porque o espírito dele não era bebê, que era bebê era o corpo. O espírito não tem idade. E ele sentiu a presença de Deus e se alegrou. Então, as crianças são sensíveis ao mundo espiritual e você precisa estar atento. Se sua criança, ela tem amor a Deus, tem muitas crianças que eu vejo que não amam a Deus, que não têm interesse pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus. Trabalhe com a sua criança. Pais cristãos, eduquem os seus filhos no caminho em que eles devem andar. E o caminho é Cristo, e Cristo é a palavra de Deus que se encarnou para morrer, para dar à humanidade sem Deus, uma nova oportunidade de voltarem para o Pai eterno. João 14:6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só existe Jesus para trazer de volta o homem a Deus. Por isso, doutrine os seus filhos como a palavra lhe ensina, não como o mundo lhe diz. Então, você doutrine a sua criança. Quando ela chegar na adolescência, ela não vai ter dificuldade nenhuma de permanecer firme nos ensinamentos que você deu. Agora, se você não doutrinou a sua criança, se você não firmou essa doutrina depois dos 7 anos até a adolescência, se ela ouviu mais ensinamento dos outros na rua, das outras pessoas na escola, da televisão, do celular, você vai ter dificuldade, porque você não doutrinou. Se você fizer como Deus lhe ensina na sua palavra, dificilmente eles, seus filhos, se desviarão dela. A Bíblia diz, segundo esta tradução, né, que não se desviarão. Mas segundo o meu pastor, que ele sabe hebraico, ele disse que no hebraico não é assim. Ele disse que é de se esperar, né, que não se desvie. De qualquer forma, devemos ensinar para que não se desvie. Oséias 4:6, Deus diz o que acontece com aqueles que não têm o verdadeiro conhecimento de Deus, mas andam no engano do diabo. Então, Oséias 4:6, Deus diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento.
lhe faltou o ensino da palavra verdadeira, lhe faltou a doutrinação. E é isso que Deus diz através de Salomão. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Os filhos do diabo doutrinam os seus filhos para servirem ao diabo e permanecer, não é? E perseverarem neste caminho maligno. Então, os filhos do diabo, eles doutrinam, eles ensinam, né? Os filhos para perseguirem os filhos de Deus, pois os filhos do diabo odeiam Cristo, o Filho de Deus. Então, os filhos do diabo, eles ensinam os filhos deles a permanecerem na palavra do engano e da mentira. Eles semeiam a mentira, o ódio para seus filhos, para eles odiarem os filhos de Deus, os cristãos, os judeus, para matá-los. Então, eles semeiam o engano e a mentira. Eles doutrinam os filhos dele para que tenham ódio dos cristãos, para que tenham ódio dos judeus, para que tenham ódio dos seguidores de Cristo. Eles odeiam Cristo, o Filho de Deus, e eles também odeiam todos aqueles que têm Cristo como seu Deus, Senhor e Salvador. Aí você lê lá em Mateus 24:9, Jesus disse que nós seremos odiados de todas as nações. No Apocalipse 11:18, e eles se iraram. Então, as nações se iraram contra os filhos de Deus. Os filhos do diabo amam o seu pai e querem lhe agradar, segundo a palavra do diabo, palavra de mentira e engano. João 8:44, Jesus diz que os filhos do diabo amam o diabo, eles querem agradar o diabo, eles querem fazer a vontade do diabo. Mas o diabo é mentiroso, então você pode ler lá. Os filhos de Deus também amam a Cristo e querem agradá-lo, obedecê-lo, obedecendo a sua palavra. João 14, do 21 e 23. A partir do momento em que a criança já tem o discernimento do que é certo e do que é errado, ela já precisa escolher o Deus que ela quer seguir, se o Deus criador ou se a criatura. Por isso, a doutrinação da palavra de Deus. Você que é filho de Deus, você que é seguidor de Cristo, doutrine o seu filho na palavra de Cristo. Mostre o caminho certo para o seu filho, mas viva a palavra de Deus para seu filho ver você vivendo esta palavra, para que ele viva também. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude a sermos testemunhas vivas para as nossas crianças. E mande esta live, este estudo para outras pessoas. Compartilhe, dê o seu bonzinho, dê o seu like, comente e ajude as outras pessoas a conhecer a verdadeira palavra de Deus. Eu vejo tantos pais que se dizem evangélicos, levando seus filhos para a festa de Halloween, para as festas de quadrilhas, para tantas heresias, e dizem que estão ensinando seus filhos no caminho de Deus, quando Deus condena tudo isto. E assim vão crescendo nas igrejas, mas sem o Deus da igreja. Porque o Deus dessas igrejas, ele está fora. Ele está do lado de fora, batendo na porta. Apocalipse 3, do
do 15 em diante. Leia. Versículo 20, Jesus está lá batendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Deus que essas pessoas dizem que servem está do lado de fora da vida delas e da vida dos seus filhos. Ensine seus filhos. Então, que o Senhor nos abençoe, né? E até a próxima live.